MS em Dia Preview, informação até você. Eu estou aqui com o Marcelo Heitor, empresário, ativista de esquerda, ligado ao PCdoB, sobrinho do deputado federal Zeca do PT, que foi ex-governador do Mato Grosso do Sul, e alguém que não tem papas na língua, mas sobretudo não só alguém que quer aparecer porque não tem papas na língua, que tem uma ideia e defende essa ideia, e andou pagando até nessa trajetória preços um tanto caros por conta disso, desde ofensa pessoal até atentado de ofensa física, o que não é legal porque a gente não muda o Brasil, não muda o Mato Grosso do Sul, não muda Campo Grande ou qualquer outra cidade do país batendo em alguém, ou intimidando alguém, ou ofendendo alguém. Você muda com debate e muda quando consegue fazer a pessoa do outro lado, seja você de esquerda ou de direita, pensar um pouco parecido com você, a partir desse equilíbrio gerar uma transformação. Perfeito. Obrigado pela presença. Danilão, eu que agradeço, desde já agradeço o seu convite, agradeço a coragem de você estar tendo de me trazer aqui. Desejo sorte e sucesso aí na nova empreitada. Te acompanho já tem um tempo, a gente se encontrava muito durante as sessões da Câmara Municipal que você acompanhava, né, como jornalista que é. Te desejo sorte e muito sucesso, um jornalista brilhante, jovem, com a cabeça boa, arejada e que, como eu, pensa que a sociedade tem que cada vez mais conviver com a pluralidade das opiniões. É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor para nossos filhos, netos e essas gerações que vêm vindo aí. Marcelo, e quando você surgiu, em 2013, surgiu publicamente, tem duas perguntas. Aquele vídeo que você fez com aquele suporte de celular, você já tinha um suporte de celular naquela época? Não era o suporte, não é aquele de... Que a turma falava que o Uber está usando agora. É parecido, igualzinho, que colocava ali, deixava o celular e gravava. Naquela época você comprou no Paraguai? Comprei em Ponta Porã, no Paraguai. Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu falei, como que ele conseguiu parar o celular ali e tal, e dirigir tudo? Quando eu vi o vídeo, logo naquele momento, deu uma audiência grande nos veículos de comunicação e ficou aquela história do sobrinho do Zeca, sobrinho do Zeca, sobrinho do Zeca. A performance ela é cumprida, não é uma coisa de 1 minuto só, né? É um vídeo que você fica ali colocando aquela situação e de uma forma provocativa você força as pessoas a refletirem sobre o que elas estavam lutando. Sim. E alguns entenderam isso, outros entenderam apenas como uma provocação, Sim. Que era um risco que você corria. Exatamente, com certeza. Você imaginava a repercussão forte? Porque das duas uma, ou aquilo foi premeditado, ou foi, não, vou botar aqui porque eu não estou acreditando no que está acontecendo e vamos ver o que dá. Não foi premeditado de forma nenhuma e eu, obviamente, não imaginava a repercussão que daria. Isso ali foi mais uma brincadeira do nosso time, eu tenho um time de futebol amador que eu jogo, né, de time de amigos e ali nós temos um grupo no WhatsApp que é plural, como tem que ser, né, e a maioria, inclusive, pensa politicamente diferente de mim. Convivemos numa boa, somos amigos. No domingo, no dia da manifestação, a gente conversando lá no jogo, eu vim embora, o jogo acaba perto da 1 da tarde, eu falei que eu ia fazer um vídeo, né, dando a minha opinião e tirando um sarro, entre aspas, né, porque choveu, na época, até no domingo, choveu aqui em Campo Grande, e eu fiz um vídeo voltando para casa. E eu acordei na segunda-feira para ir para o escritório e decidi postar aquele vídeo. Eu tomei café da manhã e tomando banho, eu falei assim, não vai ser legal aquele vídeo. Ainda tive isso, você vê como que é o estado da pessoa. Eu estava sem camisa, né, voltando do futebol, eu entendia que não seria uma coisa boa. Aí eu gravei indo para o escritório, da minha casa para o escritório. E nada mais é o vídeo ali do que a minha posição sobre o que eram aquelas manifestações. E o tempo se encarregou de mostrar que eu estava 100% certo. Se a pessoa tiver, está aí na internet ainda, está no meu Facebook, inclusive, não tirei, não apaguei, não me arrependo. Tiver a calma de olhar de novo aquele vídeo, ele vai ver que eu passei a minha opinião de que aqueles movimentos eram políticos, né, porque diziam que eram apolíticos, eram políticos, eles eram chamados, financiados, né, e incentivados pelos partidos que perderam a eleição para Dilma, que não aguentaram a derrota, porque foi acirrada como foi, e trouxeram com aquela movimentação para dar um ar de apelo popular para o impeachment da Dilma. Começou ali, foi por isso. E eu disse no meu vídeo aquilo, que ele era político, que ele era partidário, que ele era, assim, da direita, né, e que eu discordava daquilo. Mas pegou o fato, me falaram que eu tirei um sarro muito grande, né, como se bom humor fosse crime. Você imagina se eu achasse ruim o que faziam à época, e você se lembra,
com a Dilma, com o Lula, né? Bonezinho, boneco inflável, foto da Dilma de perna aberta no tanque de gasolina. Quer dizer, o bom humor virou crime e o que era de fato que tinha que ser reprovado não era, porque era do lado deles. Ali começou mais ou menos isso. Mas assim, de lá para cá, pode ter gente que até discorde de mim no vídeo, a direita ela deu uma encorpada grande. Não quer dizer que ela ficou melhor, que ela ficou um discurso melhor, isso é relativo. Mas ela deu uma encorpada, ela passou a ter mais evidência e coincidiu também ganhar as eleições, né, 2014, com o crescimento como que chama? Desses movimentos populares, né, que aconteceu. Quer dizer, são dois fenômenos paralelos, mas que acabaram acontecendo junto. Quem é muito ligado à direita vai ver correlação, quem não vai ver correlação. Claro. E nisso, o teu vídeo também passou a ter mais importância, e paralelo ali, você se manteve na mídia. Mas para se manter na mídia, você deixou de ser o sobrinho do Zeca, ainda é, geneticamente. Claro, muito orgulho. Mas passou a ter um trabalho social, ou até já tinha, mas esse trabalho passou a ser mais acompanhado. E como que depois, quando você chegava naquelas camadas mais pobres, eu sei que você visitou muito o Dom Antônio. Muito. Onde fiz vários amigos lá, bons amigos. Você tem muito smartphone com 3G, 4G lá. Como que o pessoal te recebia? Recebia muito bem. Assim, eu tive, né, nesse período do trabalho social que eu fiz, de visitar, de conhecer profundamente o que aquelas pessoas passam, né? Várias experiências maravilhosas na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Né? Fiz bons amigos, irmãos, que eu mantenho contato até hoje. Né? Eles têm, né, de fato, hoje a informação ela é rápida e ela é acessível. Né? Depois do nosso governo, é bom que se deixe claro. E as pessoas têm, mas eu não era conhecido pelo vídeo. Não, muito poucas pessoas sabiam que eu era o Marcelo do vídeo. Inclusive a maioria foi saber depois que teve uma campanha violenta e virulenta contra a minha candidatura, que chegou até eles. Porque o WhatsApp hoje ele é um rastilho de pó. Vai que você não tem domínio. Caiu ali, já era. Aconteceu comigo no vídeo também. E aí as pessoas me mostravam até com certa indignação, porque fizeram uma montagem feia do meu santinho, com aspirador de pó, que veio aquele negócio de, o cara é drogado. Primeira coisa do vídeo, quem não gostou. Primeiro eu era viado. Né? Como se isso fosse algum problema. Depois se convenceram de que eu não era homossexual, aí eu era cheirador. Cheirador de pó e drogado, e muita gente se entregava, inclusive. Chegava nos meus amigos, que me conhecem, que saem comigo, que não pensam política como eu, falavam assim, pô, aquele cara lá, bora drogado. E os caras falavam assim, pô, ele não é, ele mal bebe. E se entregava, que eu falo assim, porque falava, e essa que ele usou é da boa, que fica tanto tempo no nariz lá, o cara fica puxando tanto tempo. Sim. Quer dizer, veio uma reação dessa, né? E aí o pessoal lá, né, que é da sua pergunta, não sabia muito disso. Me conhecia como sobrinho do Zeca, porque abriam muito o diário e falavam que sou parecido com ele e tal, mas do vídeo mesmo foram saber, aí depois souberam, aí depois rodou o vídeo, aí chegou todo mundo, aí já sabia que eu era o Marcelo Heitor do vídeo lá. Mas do Marcelo Heitor do vídeo para o Marcelo Heitor do ao vivo, existe uma diferença muito grande, porque, claro, no vídeo você está falando para a câmera, você dialoga com uma multidão inteira. E principalmente a provocação, ela dialoga de uma forma muito vertical. Com certeza. Já o Marcelo Heitor do ao vivo é um cara do diálogo. Sempre. É um cara do laicar, com uma amplitude democrática que é diferente, ela é própria. Não é nem que igual a do Zeca. Não. Por exemplo, você fala que se espelha muito do Zeca, mas você tem um jeito próprio de fazer política, de ouvir, de conversar, que é igual ao do meu pai. Isso, que não é igual ao do ex-governador. E ele tem lá as virtudes dele, mas ele talvez seja um pouco mais vertical, ele é mais definitivo no que ele fala. E você não. Mais duro, né? Mas deu certo. Conseguiu fazer muitas coisas, construiu uma trajetória. Cada um tem a sua natureza. Lógico. Isso é importante de falar por pluralidade. E como que foi, por exemplo, para você, por exemplo, quando você andava pelas ruas, já vai fazer 4 anos, passou de 4 anos esse vídeo? Não, foi em março de 2015. Quando as pessoas te abordavam e viam que você não era toda aquela eletricidade do vídeo. Chegavam a falar para você, olha, cara, eu gostei de você, ou não gostei, achei que você está muito murcho. Esperavam de você aquela performance do vídeo? Na campanha, por exemplo, ou até hoje? Não, na campanha não, porque os meus discursos de campanha, na verdade, que não é a primeira vez que meu pai foi prefeito em Porto Murtinho, eu coordenei a campanha dele, eu fui secretário lá em 2003. As pessoas já me conheciam, eu tenho esse estilo meio eloquente mesmo de falar, até por convicção e por aquilo que eu
aprendi e fui adquirindo de acordo com o que a vida vai passando. Mas muitas pessoas, inclusive a maioria das que não gostaram de mim no vídeo, as que tiveram uma reação educada e mais calma de abrir uma interlocução comigo, porque não tem como a pessoa mudar a opinião que ela tem de mim sobre o vídeo se ela não abre uma possibilidade de uma interlocução respeitosa com você. Mínima, né? Mínima, né? Se o cara chega te xingando, primeiro que não é da minha índole, eu nunca xinguei ninguém. Até aquele meu vídeo não fala um palavrão, não fala uma besteira. Sim. Né? Ficou demonstrado depois, só para terminar, que eu estava certo que esses movimentos sociais acabaram caindo no descrédito. MBL, foi comprovado o envolvimento dele com o PSDB, com o PMDB, com o DEM, o Vem Pra Rua aqui, totalmente influenciado e financiado pelos partidos da direita. Mas as pessoas que abrem a interlocução comigo, elas mudam de opinião, porque isso é natural. Você começa a conhecer o cara, entendeu? E ouvir com calma o que ele pensa. Né? E muitas das pessoas falaram isso. Eu tinha uma outra imagem de você aparentava ser um cara arrogante, ou aparentava ser um cara que não falava nada com nada, ou um cara que não tem conhecimento de nada da realidade. Muita gente falava que eu era um playboy. Né? Então, tive esse feedback positivo, inclusive nas próprias mídias sociais, no Facebook. Às vezes eu me dou o disparate de responder para alguns. Né? Aqueles que já vêm com xingamentos, com ofensas, eu nem entro nessa seara, porque não tem como. Aí, primeiro que eu não tenho intenção de mudar a opinião de ninguém, e ninguém muda a minha. Mas quando o cara já vem me ofendendo, o que eu vou arguir com ele? Não, eu vou xingar de volta? Não vai dar nada certo. Sim. Então, cada um que vive e pensa como queira a sua opinião, e eu sempre termino dizendo assim, eu respeito sua opinião, mas discordo. Então, segue a vida, segue o jogo. Marcelo, mas na rede social, principalmente no Facebook, você mantém uma linha crítica, sim, firme, ali em cima, que também meio que caça encrenca. Não caça encrenca de buscar alguém para brigar com você, mas de instigar o diálogo. Sim. Eu queria perguntar para você, que é um rapaz inteligente, hoje em dia, infelizmente, pelo momento da política brasileira, e isso envolve não só um lado, mas envolve todos os lados. Para você iniciar um diálogo de política, está muito condicionado a ter que cutucar, porque o que tem de coisa errada que tem aí, se a gente não tocar no assunto do que tá, na ponta que está solta, conversar de política fica aquela coisa meio poliana. Vai falar do quê? Vai falar do arco-íris? Vai falar de ilusão? Do mundo fantástico, mundo de Bob, né, que não existe. De fato está muito difícil você discutir política, conversar política e até querer ser político, né? E isso eu digo com muita tristeza, porque a atividade política ela é inerente é uma atividade humana. Todo mundo faz política. Todo mundo faz, na igreja, no condomínio onde mora, no bairro onde mora, no futebol que joga. Ali é a atividade política. Você vê as instituições hoje fazendo pura política. A OAB tem eleição com eletrônica política pura, para citar um exemplo. Né? Então, hoje está muito difícil, porque as pessoas estão com o sentimento de ódio nos olhos, assim, está tomado. Mas ódio do quê? Aí que eu te pergunto. Porque, por exemplo, assim, o brasileiro ele tem essa mania, a maioria da nossa sociedade, infelizmente, de pensar que o que é público não é de ninguém. Exato. Ele delega demais, ele passa aquela situação. E em cima disso ele não acompanha. E aí, quando não acompanha, a gente tem belas surpresas, como foi a reforma trabalhista, que ela traz aí um cenário crônico de incerteza, de instabilidade, de uma situação. E aí, depois que a situação estiver instalada, não vai adiantar reclamar, porque ela passou com o deputado que a gente colocou lá dentro. Né? Às vezes nem lembra. Passa a eleição. Às vezes o vereador é a mesma coisa, ou até pior ainda quando é o caso de um gestor público. O que você tocou, a ferida que você tocou, não sei se você se arrepende ou se você sabe o que você está fazendo, é uma ferida aberta, a ferida da alienação? Não é, não me arrependo, primeiro. E a alienação hoje que você fala da parte política quanto a direita. Exato, nós temos que separar, né, voltando um pouquinho ali, o público, a figura da mídia social, o público da mídia social da vida real. Na mídia social, infelizmente, nós, né, a nossa geração e o povo brasileiro não está sabendo lidar com ela. A mídia social hoje é o lugar que a pessoa descarrega suas frustrações e as suas lamúrias em cima de alguém. Por um motivo ou outro, como estava aquecida a parte política, né, descarregaram em mim, eu senti muito isso na pele. Mas a alienação do jovem brasileiro com relação à política é uma coisa de entristecer. Porque nós não podemos deixar de discutir política.
de se envolver, de procurar, de manifestar, inclusive de manifestar, até porque eu dizia que eu nunca fui contra manifestação nenhuma. A direita quer fazer manifestação, que faça. Inclusive, quem embutiu isso na sociedade brasileira fomos nós, do campo de esquerda lá atrás, quando a gente começou a fazer greve, quando a gente começou a manifestar por melhores condições de salário, 13º, férias remuneradas, descanso remunerado, que está acabando com essa contra-reforma, nem reforma, que o governo Temer está fazendo. Mas, é uma vergonha, Marcelo, é uma vergonha. Exemplo, essa esquerda, no caso o PT também, que ficou no poder tanto tempo, colocou 2 presidentes lá, 2 mandatos do Lula e meio mandato da Dilma. 1,5 da Dilma. Que teve o PMDB na palma da mão, e teve o PMDB na palma da mão, outros partidos grandes, inclusive o PSDB, mesmo fazendo uma posição, fazendo aquela posição pífia, aquela posição adormecida, com outros partidos de esquerda, direcionados em determinada situação porque quiseram ser direcionados, claro. Não porque o PT determinou também. Claro. Isso vai de uma corrupção aceita, claro, consensual. Claro. Essa esquerda que poderia fazer tanto pelo Brasil, pela oportunidade que tinha na mão, ela se acomodou? E o fato dela se acomodar permitiu que a direita surgisse com uma ideia que pode até ser prática, mas ainda é ficção. A gente não sabe até onde essa ideia pode dar certo, porque é um discurso tão esquisito, ele é misturado com liberdade econômica, mas ao mesmo tempo sendo conservador. É um discurso que não cola. Ele parece que ele tenta ganhar de várias formas, e ele vai aproveitando mais a falha do adversário. Está parecendo o Corinthians, assim. Ganha em cima do erro do adversário. Não é uma forma de jogar, né? Eu, como botafoguense, que tem um time que joga assim... O problema é que o Corinthians é 90 minutos. A política é a vida da gente, correndo o tempo todo. E toca a gente profundamente. Na questão das reformas mesmo, é uma vergonha o que aconteceu. Você perder direito trabalhista, colocar o combinado acima do legislado, enfim, é uma discussão que nós vamos ter mais para frente, né? E que eu sinto falta do povo manifestar por isso. Porque ataca todo mundo. Todo mundo. Fica sem aposentadoria, fica sem 13º, como eu disse, fica sem férias remuneradas, descanso 15 minutos para almoçar, Danilão. Que é isso, gente? Quem é que consegue almoçar em 15 minutos e depois, se o cara atrasa, é descontado do ponto, que é descontado do salário? Né? Então, é um pacote de maldade com o povo mais pobre que está pagando a conta de quem usurpou o poder e faz parte da elite brasileira. Mas o que você falou dos erros do governo de esquerda, eu concordo com você, em parte. Né? Porque não foi perfeito, não é perfeito. Não foi o erro, foi dormir um berço situação que não poderia... Aí é uma discussão que eu não vou me permitir fugir dela. Estava tudo tão organizado. Não vou me permitir fugir dela, porque eu vou entrar muito no que você perguntou da questão do PT. Sim. Porque é o partido hegemônico de esquerda, é o maior partido do Brasil, e o governo nosso foi do PT, os 2 presidentes foram do PT. O que você falou que se acomodou? De fato se acomodou, né? Com os governos Lula, Dilma, o governo que nós tivemos aqui, e ninguém se acomoda também, justiça seja feita, desculpa te interromper, mas ninguém se acomoda porque em 2011 o desempenho da indústria, do comércio, do Brasil, em várias... E aí que nós vamos chegar no erro que eu acho. No ápice. Né? Numa substituição de governo que muitos consideravam impossível. Mas a Dilma levou fácil a eleição de 2010. E o Lula perdeu 4 eleições. E virou presidente no melhor momento dele. Inclusive a chapa do Lula para ganhar a eleição uniu o trabalho que ele representa com o capital, com o vice dele, que muita gente se esquece que era o Zé Alencar. Sim. E foi um baita de um governo. Como que é o acomodar, que eu concordo com você? Acomodou na forma de fazer política, acomodou porque perdeu a ligação com as bases sociais que levaram a gente até o poder, acomodou porque se empapuçou com a corrupção e aconteceu. E ninguém aqui está falando que está defendendo por defender. Então, mas aí, peraí, aí não foi só o PT que se empapuçou com a corrupção. E não foi o governo. Uma rede de partidos. Uma rede de partidos. E tem que ser punido, agora tem que ser investigado. Você não pode achar que nem aquela entrevista terrível daqueles procuradores do Ministério Público Federal, nós não temos provas, temos corrupção. Mas peraí, o Ministério Público, que é o órgão guardião da investigação, de apontar prova, vai condenar uma pessoa ou outras por convicção, está rasgando o direito penal brasileiro, está rasgando tudo. Então os erros, eles têm que ser corrigidos. Tem que ser corrigidos. Quem errou tem que ser punido. Quem fez a prática de corrupção tem que pagar por ela. Agora tem que dar o direito para a defesa, tem que ter um julgamento justo. A mídia, os jornalistas, e aí, tirando aqueles que tem a parte democrática, fazem o papel de partido político. O judiciário hoje tem feito papel de partido político. Mas, na verdade, a imprensa, não é que ela faz o papel de partido. A imprensa está correndo risco,
no papel, no pensamento ideológico que ela atuou durante décadas e décadas do século passado até agora, de sumir. De sumir é o seguinte, continuar a ter prédio, continuar a estar fazendo, mas ser irrelevante. E isso vai fazer com que a atividade de vários jornalistas seja irrelevante, de dono de jornal ter aquela estrutura toda à toa. Cara. Entendeu? Porque monta uma chiparia, pô. Se for para montar um veículo de comunicação que não tem relevância, vai lá, monta a chiparia, sai mais barata, mais fácil de administrar, vai lidar com menos pessoas e vai ter menos efeito negativo social. O que eu quero dizer é o seguinte, isso que você falou da imprensa ser condicionada, e a imprensa ela tem que ser imparcial, buscar essa imparcialidade, é de não ser mecânica na hora que vem aquela avalanche. É dever, talvez, da imprensa e da população em si, refletir um pouquinho mais. Certeza, filtrar o que recebe, filtrar o que recebe, né? Até porque, vamos supor, se for tudo verdade que está colocando, e se o Lula for todo esse ladrão, tudo, já deveria estar preso. Serei o primeiro a dizer. Aí as autoridades, elas estão comendo barriga. Com certeza. Mas até o momento não foi preso. E não é só porque a justiça é lenta. É porque a coisa não está muito definida. E aí não está tão clara a situação. A sentença do Moro foi terrível. Vamos lá, alguém pegou para ler uma parte, eu peguei, li grande parte, não li as 238 páginas, mas li. Né? Ouvi opiniões tanto de quem defende ele como de quem não defende. E são brilhantes os que defendem e os que não defendem. Então, ali não se aponta. No caso específico do Lula, né, na questão do triplex, tem que ter. Gente, como é que você vai falar que o negócio é do cara se não é dele? Se não é dele. E eu acho, inclusive, que o Lula errou. Errou na defesa dele lá atrás, quando ele falou, quando veio esse negócio que ele tinha realmente a cota, que eles compraram, tem direito de comprar, né? Que podia ter a opção de compra, tinha que falar, eu tinha mesmo direito da cota, podia exercer minha preferência, era um apartamento menor, de repente eu fui ver mesmo o triplex lá, vi que não me atendia e ia abrir mão, tinha que ter falado assim, ia acabar com tudo isso. Marcelo, mas por exemplo... E só voltando lá atrás do erro, para terminar, aquela questão do que eu acho que foi o erro do nosso governo de esquerda, alguns dos poucos erros que eu consigo apontar. No auge do governo Lula, que você disse aí, no auge da popularidade, no auge do bom governo, o povo tendo acesso a um monte de coisas que não tinha, que ele realmente fez, o Lula, nosso governo, tinha que ter avançado nas questões que são prioritárias hoje. Tinha que ter feito a reforma política de fato, tinha que ter feito a reforma previdenciária, que ninguém aguenta do jeito que está, tinha que ter feito uma reforma trabalhista, porque o nosso governo ia fazer a reforma, mas ia respeitar os direitos. Então, são necessárias. Iam respeitar os direitos dos trabalhadores. Né? Não ia ser o que está acontecendo agora, a vergonha que está sendo. Então, esses erros aconteceram. E nós temos que saber apontar para se voltar lá, que graças ao terrível governo que o Temer está fazendo, a direita está fazendo como um todo, e não adianta você aí que não gosta de mim, quando vim discutir comigo, falar assim, mas o Temer era vice da Dilma, vocês que votaram. Negativo, a gente votou na Dilma. Temer era o vice-presidente da República. Ninguém vota em vice. Mas aparece a fotinha. E daí? Quer dizer que você votou no vice do Aécio, então. Porque quem fala isso é porque votou no Aécio. Que caiu primeiro que o Lula e a Dilma no caso de corrupção. O próprio Michel Temer, usando o cargo de vice-presidente da República, fez aquilo lá de receber o cara, de pedir dinheiro, enfim. Então, nós erramos. Agora, se chegar a ter a oportunidade do povo, na democracia, colocar, nós temos que avançar. De fato, regular a grande mídia. Muita gente não gosta que eu fale isso, mas tem que regular. Os países que o povo da direita, os coxinhas que a gente fala, idealizar, os Estados Unidos, a mídia é regulada. Não é o país da liberdade? E aí os caras vêm com uma proposta de distritão, que é uma outra vergonha, que só vai ter no Brasil e 3 outros países, Sudão e mais 2 que não sei nem o nome, para perpetuar lá, matando o voto identitário, matando o jovem, matando o pessoa que tem uma base menor, vai ficar só os conhecidos, só os caciques, né, usando tudo que tem, o poder que tem, e continuando desse jeito a perpetuar essa reforma que está sendo feita, que é uma vergonha só para eles, né, de todos os sentidos. E aí a gente vem a entender a quem esse governo serve, né, que são os governos internacionais, o grupo rentista do mercado, vai fazer um tipo de coisa dessa que vai fazer o pequeno pagar por essa conta toda, né, e desse período pequeno da nossa história que nós tivemos um governo que realmente olhou e colocou e incluiu no orçamento a parte mais pobre da sociedade. Agora vamos entrar, eu vou manter esse raciocínio do que você está falando, e aí
tudo isso que você está dizendo, junto com o financiamento público de campanha, subindo para 3,6 bilhões, o distritão misto, que é uma jabuticaba. Pior que o distritão normal. Mas assim, no Brasil, a gente chega a pagar quase 70% de impostos. A curva de Laffer, né, é uma coisa interessante. O Brasil é até um caso à parte, porque ele arrecada pesado. O pobre, o Zeca do PT, teu tio, foi ex-governador, várias entrevistas, ele faz questão de bater nessa tecla, e os outros políticos também deveriam bater nessa tecla, porque não é uma exclusividade dele. Nem nossa. Ele não tem nenhuma inteligência suprema para só ele ver isso. O que ele diz é algo que infelizmente é realidade. O pobre paga mais imposto no Brasil que o rico, porque o pobre, tudo que ele tem, ele destina para consumo, e no consumo é onde tem a maior carga tributária, que é pesada ali em cima do arroz, do feijão, do básico. Trigo, né? Combustívelzinho agora que tem, né? Num país onde quem tem iate não paga imposto e, né, quem paga 4%. Né? Paga 4%. E o pobre paga aí... Paga pesado. E aí que fica aquela 27,5% de imposto de renda querendo ir para 35%. 35%. Você, trabalhador da classe média, que ganha aí acima de 3 salários mínimos, né? Funcionário público, né, que já recolhe seu 27,5%, pode ser, né, que você venha recolher 35% do seu salário para imposto de renda. E aí, muito eu já escutei na minha vida, o brasileiro não consegue economizar, o brasileiro ele tem dificuldade para poupar. Não, na verdade ele poupa em outro caixa, ele poupa no caixa do governo e deveria ter uma resposta melhor dos serviços públicos. E aí, vai desde o governo federal, nos municípios e no governo do estado, essa onda de má gestão que gera déficit ou que gera uma situação que acaba forçando o aumento de impostos. A gente passou isso aqui no Mato Grosso do Sul, com o aumento de ICMS em 2015. Passamos na União, agora há pouco aumentou a gasolina. Né? Vai aumentar de novo. Campo Grande, 4 anos seguidos, tomou tombo do déficit. A receita corrente líquida da prefeitura, ela vive pressionada na margem de alerta. Né? E aí o governo não sabe buscar novas receitas porque não fiscaliza bem, não sabe explorar isso e aumenta a despesa. E aí fica engessado porque aí vem a história da Previdência que vem empurrando para a administração não ter condição. Você acha que esse discurso de direita, que agora está tendo mais vazão, está tendo oportunidade de tanto bater em você quanto também apresentar proposta, ele está esquecendo de apresentar um viés, uma saída para um Brasil que é um Brasil enorme, que é o Brasil do cara que não tem oportunidade, que não é o meu Brasil, não é o teu Brasil, não foi porque você foi até de polo Fred Perry lá dar discurso, o Dom Antônio foi bem recebido. Muito bem. Não teve problema de ir com a roupa diferente, isso, aquilo, e a roupa não é problema de ninguém, ou a condição social de alguém muito também menos, não é problema. Muito menos. O problema é o cara que não tem, ele conseguir ter condição disso. E a gente não, quanto pior a coisa ficar, mais complicado vai ser para a gente conseguir dar um novo sentido a gerações e gerações que elas são esquecidas em determinados bairros da periferia ou cidades que não têm perspectiva. A fronteira do Mato Grosso do Sul aqui, tem cidade ali que é uma vergonha. Meu pai foi prefeito até o ano passado em Porto Murtinho, que é a nossa cidade, e ele um dia se confidenciando, triste de estar fazendo um mau governo, né? Mas apesar de que terminou com os fornecedores em dia, pagou o salário até o final, ele um dia lá em casa, confidenciando pra gente, ele falou, olha, eu cheguei no momento, tá difícil para todos os prefeitos. Né? Primeiro acabou aquela época de ouro do Lula, da Dilma, aquele PAC 1, 2 e 3, que era muito bom ser prefeito, que ela acabou. Então hoje o cara tem que se reinventar, tem que vir com a cabeça nova. E meu pai disse isso. Falou, olha, ou eu pagava o salário e não demitia, ou eu fazia obra, asfalto, não sei o que lá, papapá. Porque não tem mágica. Ou você arrecada para fazer, ou você não tem dinheiro. E essa questão dos impostos é outra coisa, que eles, da direita que você cita, quando assumem o governo, que querem fazer o governo só para os ricos, aumentar o business social, vão governar por 1%, 99% que se lasque, né? Não entenderam, e o Lula teve essa sapiência porque veio de lá, que você incluir o pobre no orçamento, dar condições, dar emprego, é riqueza no nosso mercado interno, porque o cara não vai comprar lá em Miami. O cara não quer saber se o dólar é 5, ou 3, ou 2, ou 1. Apesar de pagar, quando o dólar aumenta, o nosso importação de trigo, né, ele está pagando também esse valor de dólar mais alto, para comprar o pão dele, para comprar o feijão, como você disse. Mas é o dinheirinho que roda a economia ali. Eu, lá em Porto Murtinho, sou sócio de 2 postos de gasolina, e o meu sócio estava me dizendo isso.
mês retrasado, falou, Marcelo, olha que sintoma da crise. Nunca vi R$300 no meu caixa de nota de 2. Nunca vi. É um sintoma de que o povo está sem dinheiro. Então o cara para de abastecer 60, vai colocar R$5. Vai colocar 3 para andar ali, cidade pequena. Já está encostando o carro, está voltando a andar com a motinha que ele tinha guardado. Já está encostando a moto, está indo trabalhar de bicicleta, a pé. Isso é reflexo daquilo que a gente vive. E eu não sou um alienado que vive no mundo, apesar de circular e ter vários amigos da classe A que eu gosto, que eu respeito, que eu convivo, eu não sou um produto desse meio. Hoje, né, eu quando nasci, quando eu era tive a minha juventude, eu fui inserido dentro dessa classe média, porque meu pai, esforço próprio, é funcionário público, meu pai é procurador de justiça aposentado, então eu estudei nas melhores escolas de Campo Grande. Mas né? o que te faz doer quando você olha uma situação de extrema pobreza? Dói porque toca na gente, toca na gente. A gente Quem te ensinou isso? Porque o Olavo de Carvalho, que é um dos mentores dos Bolsonaro lá, ele fala que o comunismo do Brasil é uma invenção da elite, que é de gente desocupada, que vai lá, não tem uma vocação produtiva e resolve se envolver com isso, aí cineasta vai mexer com isso, eles já pegam e rotulam e botam numa caixa e botam na vitrine. E moralista de guarda, falando bobeira, né? Porque, ó, isso. Agora, por exemplo, assim, na minha família, sempre as pessoas, mãe, pai, meu pai trabalhou com questão de educação, né, assim como minha mãe e minha avó, principalmente, quando você olhava uma cena de extremamente, aquilo mexia com o teu dia. Mexe com a vida da gente. Mexe com a vida da gente. Por que acontece? Às vezes a gente reclama do pouco que a gente tem, ou do que a gente tem de muito, e esquece que tem gente que não tem nada. E tem muita gente que não tem nada. Não é pouca gente. Isso não é uma questão que só o PT tem que olhar. Enquanto só o PT ou só o partido B, C e D estiver olhando para isso, a gente está fudido. Não, a gente defende, nós, do partido de esquerda, o PCdoB, eu fiquei muito colado no PT por ser sobrinho do Zeca, mas Sim. Eu mesmo, meu primeiro e único partido é o PCdoB. Nós defendemos isso, a participação do Estado em dar aquilo que as pessoas não têm. Até porque, nesse sentido, você vê, o Bolsa Família, tem gente que reclama, Bolsa Família, dá dinheiro para quem é vagabundo, não conhece o programa. Os caras recebem R$92. Né? Agora acabaram de dar 2 apartamentos funcionais lá para a babá do filho do Temer e para outro que cuida do guarda-roupa. O gasto com cartão corporativo foi para casa do bilhão. A Dilma estava reduzindo tudo isso, impediu os ministros de viajar de voo de carreira. E aí o cara bate palma indiretamente para isso. Inclusive tinha uma discussão com um amigo meu num grupo desses aí na época, que aumentou a questão foi capa da Globo, inclusive. Gastos corporativos extrapolam, avião volta a ser usado, os aviões da FAB. Tem que usar mesmo, o cara falou para mim. Falei, agora tem que usar, né? Quando a gente segurava, não sei o que lá, o Bolsa Família para você não pode. Tá dando comida, gente, tá? Os programas sociais, eles dão pouco para quem não tem nada. E isso que causa impacto na gente que vai lá. Porque eu, graças a Deus, até hoje, não tive essa dificuldade na minha vida, mas eu conheço muita gente, até pela cidade que minha família vem, que passa por dificuldade de não ter o que comer. Então, é por isso que a gente briga tanto por esse povo que não tem nada. Você disse do Dom Antônio, que eu fiz vários amigos lá, tenho até que ir lá visitar ele de novo, conheci vários, todos os líderes. Tem outros bairros, que a gente São fala vários. do Antônio como... Eu tive lá, quando deu aquela chuva, o ano passado, era de campanha já, hein? Deu aquela chuva que alagou tudo lá no Canguru, eu fui lá, saí de casa e fui. Eu com o Jesus, com o Rodrigo, com o Pio, até nomear aqui, o Pete, fui lá ver como está a situação na casa da mãe do Rodrigo ainda, que é um dos líderes comunitários do Antônio, eu fui lá no Canguru. Os caras, a casa deles não tem piso, gente. A chuva leva tudo. Cara doente, deitado, fui lá, no limite das minhas forças, já ajudei com importância de dinheiro, isso não estou falando aqui, não é para abrir, sim. Porque é pouco perto do que precisa, não ajudou em nada, ajuda para uma semana, não resolve. Então, não importa a classe social que você pertence, eu falo muito isso, importa por aquilo a classe social que você luta para ter uma melhora. Né? E essa questão do Olavo de Carvalho, que fala essa besteira sem limite, por ele é o mentor do Bolsonaro, que não existe, não é à toa que ele, é um cara fã dele fala. Inteligente, e esse é o problema de distorcer determinadas situações, e a partir do momento é tão inteligente que ele consegue ler pensamento e ler sentimento dos outros. A minha mãe e meu pai, na época, quando a gente estava sendo alfabetizado, eles diziam, né, que para ser de esquerda, a pessoa tem que se preparar, tem que ler, tanto é que são vários pensadores que são, os caras são evoluídos nisso. Então, como é que você vai falar que é alguém que é vagabundo, que é de esquerda? Né? Se o PCdoB, o PT, o PDT, Sim. São partidos que a maioria é formada por professores, né, por gente que dá aula ali, alguns médicos, grandes empresários,
Não é verdade? Então você não pode segregar isso e fazer chegar no povo lá que não tem o conhecimento que nós temos, né, esse discurso muito que a mídia fazia lá para trás. De novo eu volto na questão da mídia fazer lá para trás, que é de que o comunista quer pegar o terreno do cara, mata, comedor de criancinha. Isso nunca aconteceu, gente. Né? As pessoas que nós reverenciamos, Che Guevara, né, os caras são grandes humanistas, pensadores que abandonaram tudo para poder dar a vida, para melhorar a condição de outras pessoas que nada têm. O Boulos é um exemplo agora do MTST. O cara é formado, filho de médico, psicólogo, não sei o que lá, e abandonou tudo para uma causa justa, que é a luta daqueles trabalhadores que não têm um teto. Né? Então, nós temos que parar. E essa questão do ódio, de novo, você discordar de mim, inclusive não acreditar naquilo que eu falo, enaltecer no meu lado, é normal. Não pode partir para ofensa, para briga, para ofensa, para agressão, porque até esse ódio que foi plantado, e isso não podemos esquecer, foi plantado pelo Aécio e pelos seus assessores na campanha. Depois da campanha começou essa onda de ódio e incentivaram o escracho no aeroporto. Eu lembro aqui, logo depois, durante o período, antes de começar o impeachment, o povo ia lá para escrachar os deputados do nosso campo, inclusive nós fomos lá depois para fazer contra. Só que esse caldo vem. Eles acham que a onda vai só ir e não vai voltar? Agora virou uma coisa generalizada. Se agrediram o Heráclito Fortes lá no aeroporto, deram um soco num deputado lá do PSB, lá PSD, não sei lá, ovada no Dória, ovada no Bolsonaro. Isso não é interessante para ninguém. Para ninguém. Vamos fazer a discussão, né, utópica, programática, apontando um caminho, porque a sociedade não é composta só pela direita ou pela esquerda. É por todo mundo que vai ali depender das ações do governo. Para finalizar, infelizmente finalizar, porque o tempo também está voando aqui, espero que também tenha a mesma velocidade para quem está assistindo. Tomara. Essas manifestações que você falou deram uma quietada, o que é ruim também, porque se serviriam para poder fazer o brasileiro ser mais político, mais questionador, não entendo por que pararam agora. É importante que voltem. Inclusive na nossa esfera, né? Sim. Porque eu via muita gente acampar lá para falar que a Dilma era ladra, tinha que cair, que o Lula tem que ir para Papuda, não sei o quê, e se esquecem das ações e das investigações do nosso estado. Né? Tá aí, coffee break, lama asfáltica, fazendas de lama, né? Que o nosso povo que devia se indignar, e eu fiz um post disso na época, inclusive um dos líderes lá daquele acampamento falou, vem aqui acampar com a gente. Eu falei, faz um acampamento desse aí. Voltado para isso, para a investigação daqui, que a gente vai poder militar junto aí, de repente, em alguma luta ou outra. Né? Isso, e quanto mais reduzir o discurso, pior é. Pior é para a solução, pior é para o legado, para deixar isso. Mas eu não sei se eu tenho andado pouco, eu andei bastante como repórter, trabalhei em Sidrolândia, que tem 27 assentamentos, e tem uma área rural extensa que abastece a economia da cidade bastante, né? Na primeira semana do mês, eu não vi muita Belina com adesivo de Muda Brasil, não sei o quê, né? Os movimentos. Eu não vi muito Corcel dessa situação, Pampa, Fusca, carro, e vai voltar a ver. Carro antigo. Eu não vi casa em lugar desse jeito. E esse povo existe. Esse povo existe, às vezes está na beira da estrada, às vezes está dando uma chácara, naquilo que às vezes chamam de propriedade, acham que só dar propriedade resolve, mas se você não dá uma estrutura, o cara fica numa favela rural. Como é também numa região urbana, se só dá aquele espaço e não der infraestrutura, a pessoa fica num faroeste. Deixa eu te confidenciar Por que não chega nessa camada? Não chega o quê? Esse discurso do Muda Brasil, vamos para cima, vamos com tudo. Por que não chega? Primeiro que eles não têm... Se você estivesse dentro desse movimento. Primeiro que os movimentos não são feitos para eles, incluir eles na discussão. Se entrar é de intruso. Se entrar é de intruso. Que falam do pobre de direita. Ou foi emprenhado pelo ouvido. Né? Essa questão do pobre de direita, eu nunca usei esse termo, né? Porque eu não acredito. Isso aí é muito aquela figura que melhorou de vida um pouco, né? Que pela proximidade, né, de ter agora de repente ter tido acesso a um cartão de crédito. Que camada social não tem nada a ver com a posição política. Não tem nada a ver.
Então não é feito para essa camada mais pobre essas movimentações. Aí de novo volta na questão do meu vídeo. As pessoas que foram ali manifestar, 90% eram os eleitores do Aécio, inconformados com o estado de Mas é um movimento egoísta? Ele estava lutando por ele, por aquela camada, ele esquece que o Brasil não é egoísta, porque camadas. Lutar pelaquela camada que você faz parte não é problema nenhum. É legítimo. É legítimo que lute. Você não pode só lutar pela camada que você faz parte. E eu acho que não é que eles são egoístas, eles são hipócritas. De novo eu volto nisso. Porque manifestaram tudo contra aquilo lá, né, contra um negócio que eles não acreditavam, usando a questão do impeachment, e não manifestam para aquilo que acontece aqui, próximo da gente. Você não vinha movimento dos caminhoneiros? Vamos parar a BR, e agora que o diesel foi para quase R$5, aí, 4 e pouco? Você não viu. Porque aquilo lá quem mandava fazer, infelizmente, era quem era os donos das transportadoras. O cara falava, vai parar, e o cara se não parar, perde o emprego, e aí você vai querer deixar seu filho passar fome? Não vai. E essa questão, só de confidenciar, que você tocou num assunto interessante, dessas camadas mais pobres, que não chega lá, ou que existe, né? Eu vou te confidenciar uma experiência que eu passei de novo lá no nosso saudoso Dom Antônio, que eu mando um beijo para todo mundo aqui. Quando eu estava lá fazendo campanha, eu sentava para conversar com as pessoas, eu falava, Marcelo, aqui o nosso problema é o lixão. Porque fecharam o lixão e não vieram nem conversar conosco aqui o porquê de fechar o lixão. O lixão era uma fonte de emprego para nós aqui. Todo mundo trabalhava, acordava cedo, eu catava o lixo das 4 da manhã ao meio-dia, vinha para casa, eu almoçava, final de semana eu achava meu churrasquinho, eu não passava fome, não pedia dinheiro para ninguém, não pedia nada para os outros, eu tinha como me sustentar. A economia dos bairros, e eu visitei as lojas lá do bairro do Dom Antônio, lá para baixo. Os caras falavam que está terrível. Na época que tinha o lixão aberto, que eles tinham o dinheiro deles, eles vinham aqui, consumiam, compravam uma boneca para a filha, né, comprava uma carne aqui no açougue, assava o churrasquinho dele, tomava a cervejinha dele, não pedia nada para ninguém. Então falta, às vezes, sensibilidade de quem está lá, de entender que aquilo que às vezes ele está fechando para soar audível aos olhos das outras pessoas, ou para atender o grupo que toma conta da reciclagem de lixo de Campo Grande, vai afetar na camada da população que não tem nada e que depende daquilo para viver. Né? Por que o Zeca, voltando, é um fenômeno eleitoral no meio desse povo? Porque toda casa que eu ia lá, o cara me apresentava, você quer sobrinho do Zeca. Pô, seu tio tem que voltar, tomou tereré comigo aqui nesse pé de manga da minha casa, tinha um restaurante popular, uma vez por semana a gente almoçava lá, comia bem, ainda tomava um refrigerante. Tinha a cesta, que a turma fala que é a nossa eleitoreira, porque a eleitoreira era o Vale Renda do Fernando Henrique, que era só na época de eleição, 3 meses, Vale Gás lá. A pessoa não tem entendimento do que é esse programa, do que é você levar um pouco de dignidade para aquele pai que está ali, que agora o filho vai ter que voltar a ser família na rua, mas que está ali, e o pai está desempregado, procurando emprego, mas está sendo assistido, o filho está comendo, está indo para a escola estudar. Aí o cara vem e me pergunta assim, mas você quer lutar por melhores condições dos professores da rede pública de ensino? Claro que quero, mas o seu filho estuda em escola particular, estuda por uma condicionante de que eu hoje tenho condições de pagar. Não sei se ela vai estudar ano que vem, inclusive, mas eu não é por isso que eu vou lutar para a escola pública ficar cada vez pior. Eu tenho um sonho de um dia, quem sabe, a escola pública ser tão boa que não precise os pais colocarem os filhos em escola particular. Como é no Uruguai. Como é no Uruguai, né? Como é tudo público, né? E eles conseguem colocar um dado interessante, numa economia totalmente que as pessoas criticam, de cada 100 jovens cubanos, 48 frequentam a universidade. Sabe quanto é no Brasil? 8. E aí se contar depois... E aí os caras vêm brigar que o Lula fez a Universidade Federal na Bahia, fez lá no Nordeste, fez no Norte, fez no Pará, fez curso profissionalizante. Então é isso que eu falo, assim, a gente tem que começar, e você é importantíssimo nisso, pela figura que você é, por você abrir essa oportunidade para todas as pessoas. É isso que eu gosto num debate. Porque o cara que vai ter que vir discutir comigo, já tinha que ser isso, e daqui para frente mais ainda, porque tem eleição de novo ano que vem, eu tenho o mesmo lado, eu defendo o meu lado. E eu defendo o legado do governo que nós participamos. E eu tenho de cor salteado na minha cabeça o que nós melhoramos na vida da população mais baixa. Inclusive na da mais alta também. O governo Lula, não podemos esquecer, foi o governo recorde de ganho dos bancos, de juros, de tudo. Sim. De investimento. De investimento. Né? Tinha os investimentos aí do Banco do Brasil, que era para o produtor rural. Sim. Não é verdade? Agora, tem regras, né? Porque antigamente os caras pegavam dinheiro e não devolvia, né? Sim. Carência era eterna. O Lula, né, o nosso governo aqui, que eu sou com o Zeca aqui, o cara tem a carência, tudo, mas não pagou, tem que arcar com aquilo. Então, a pessoa tem que ter na cabeça dela, que vai querer abrir um diálogo comigo, para de repente tentar a gente discutir, que eu, primeiro, que eu tenho lado, segundo, que eu não me arrependo, segundo, que eu tenho coragem de expor minha opinião, respeitosamente, e terceiro, que eu tenha de cor salteado aquilo que nós fizemos.
Então, a pessoa tem que se preparar um pouco também para não vir com aquele discurso vazio. Aí o cara daqui a pouco vira Bolsonaro, bandido bom, bandido morto. Mas o que o Bolsonaro faz? O cara faz 30 anos que o cara é da vida pública, deputado federal. O que ele aprovou? O que ele fez de relevante para a sociedade? Além de colocar os 3 filhos nisso também, um é de vereador, outro é estadual, outro é federal. E o cara ainda tem o trabalho de gravar um vídeo para mim na época da eleição, querendo tirar sarro do meu, porque derrubaram a Dilma. Derrubaram, mas vocês fazem parte do governo Temer, não se esqueça não, hein? Então é isso que tem que ter em mente. Ou o cara é moralista de goela, ou ele apresenta alguma coisa de fato para a sociedade. Por que eu sou fã do Ciro Gomes? E muita gente do campo de esquerda, que a gente estava conversando até em outras oportunidades, confidenciais, falou, tem gente até do seu próprio campo que mete o pau em você. Isso é natural, normal. Por que o Ciro Gomes desperta isso no povo da esquerda? Alguns não gostam. Porque o cara, ele tem as convicções dele, eu me vejo muito nele ali, guardado as devidas proporções. O Ciro Gomes, para mim, é o cara mais preparado da política nacional. Sou lulista de primeira linha, mas hoje eu tenho muita vontade de apoiar o Ciro Gomes pelo que ele fala e porque eu entendo que hoje ele é o único que tem noção do rabo de foguete que ele vai pegar. E por que ele desperta isso na nossa camada da esquerda? Porque mudou muito de partido, porque não sei o que lá, porque muita gente fala assim, é o Bolsonaro, é o Aécio da esquerda. Não tem nada a ver com Aécio. Né? Então, porque ele tem a coragem de expor aquilo, inclusive de tocar na ferida que muita pessoa não tem. Eu tenho também. Acabei de confessar aqui os erros que eu vejo no governo que nós tivemos. Entende de economia bastante. Muito. Professor de Direito Constitucional. Participou do Plano Real. Participou do Plano Real. Pô, aí você vai, né? E aí, como é que você vai fazer a discussão, né, do Bolsonaro com o Ciro, com outros quadros todos? Ele não tem por onde. Né? Eu não falo isso aqui, não tenho raiva do Bolsonaro, não, mas pelo contrário, ele tem que tentar mesmo. Ele é candidato, ele é parlamentar, tem esse sonho, mas ele é muito vazio para mim, aquilo que ele representa, para poder fazer um governo de um país que está com as dificuldades que estamos. A gente está debatendo aqui faz meia hora, 40 minutos. Sim, e vou até aproveitar o vídeo, toda a audiência que você vai agregar, e dizer o seguinte, eu acho, não votei no Lula nas outras vezes, e acho que, infelizmente, por conta de toda essa situação da justiça brasileira, está condicionada nesse processo, o Lula não é candidato ano que vem. Que fica até gravado, porque isso daí fica como um registro. E acho que o Ciro vai acabar sendo a opção da esquerda, o que não é um plano B, é um plano ótimo também, mas que se o Lula não for candidato, deixa eu te falar um negócio. Tivesse direito de ser candidato, sendo um cara que está aí 40 anos na política, e o Lula não é burro. O Lula, ele sabia sempre, desde quando ele era operário, que a história da mulher de César, que não basta ser honesto, tem que parecer, é muito mais válido até para a esquerda do que para a direita. E ele provavelmente não vai ter toda essa culpa que estão colocando, mas vai ser barrado por toda a situação. A pergunta final que eu quero te fazer, aí você pode colocar em cima disso, é o seguinte: em 1998, o Zeca do PT, eu tinha 16 anos na época, não votei naquela eleição, mas já era quase adulto, né? E eu fiquei impressionado como que no decorrer daquele processo eleitoral, onde eu ia, várias pessoas incorporando aquele discurso de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul ter uma identidade, do Mato Grosso do Sul ter um orgulho, do Mato Grosso do Sul finalmente ser um estado que ele busque ter autonomia. E naquela época, o próprio funcionalismo tinha aquela coisa de ter aquele pagamento que era sazonal, tudo, e ele botou aquele discurso, começou lá atrás nas pesquisas e depois superou favoritos que concorreram contra ele naquela eleição, Pedro Ocean. Saudoso, inclusive, deixar aqui a nossa solidariedade aos familiares. Era um titã, era um nome pesadíssimo. O Zeca concorreu, superou com uma supremacia muito grande nos debates, né? Não só por convicção, mas por personificar mesmo o orgulho do sul-mato-grossense, a identidade do sul-mato-grossense. Trouxe aquilo depois para o primeiro ano dele, pagando em dia, resolvendo e, a partir disso, também buscando deixar a marca dele em projetos sociais. Foi acusado depois de uma série de situações que ele conseguiu provar a inocência. Mas uma vantagem que o Zeca teve, e que deixou para a lição na esquerda, no nosso estado, vamos falar de coisa regional, é que o Zeca, naquela oportunidade, em 98, onde era impensável, ele conseguiu praticar
um discurso de esquerda, de busca de justiça social, que não era exclusivista. Não. Por isso que ele agregou e chegou tão longe. O vice dele era do movimento rural, era o COL. Mas não só isso, a própria militância do PT claro. naquele momento e tal. E hoje a esquerda, e eu vejo muito isso, infelizmente, ela às vezes tem aquele discurso exclusivista, aquele discurso do clubinho, o cara só quer conversar com quem pensa igual exatamente, ele, ou já mal conhece o outro, já pensa que o cara já é daquele jeito, exatamente. e deixa de às vezes, não digo ficar defendendo, porque ficar defendendo as coisas toda hora cansa, mas assim, de iniciar um discurso, de plantar uma semente, de uma questão até de transformação social a partir do menos favorecido, que é a glória da esquerda, é o ápice quando isso acontece. Você tem lutado contra isso dentro da esquerda, esse discurso exclusivista, que acontece dentro de sindicato, que acontece dentro de até alguns movimentos, né? Sim, de achar que só dominando aqueles seus ali, os seus amigos, seus parceiros, está tudo garantido, e não, você tem que ir atrás dos outros. Tem que avançar, tem que inclusive ajudar a construção do movimento do nosso campo, nós temos que ampliar. Você foi cirúrgico ali. Hoje nós estamos passando por esse momento de dificuldade da esquerda exatamente por isso. Porque ficou um pouco restrito naquilo. E agora, para você fazer o caminho de volta da base, está cada vez mais difícil. Porque todo mundo tem acesso à informação rápida, fácil. Está conseguindo filtrar mais. Né? E a gente tem que voltar a ter esse diálogo direto e aberto, inclusive apontando acertos que também tem dos governos que são do nosso campo. Como tem. Inclusive, isso vai começar a mudar, a impactar seriamente nas questões das coligações. Porque tem governos do nosso campo, o meu governador do meu partido, do PCdoB, Flávio Dino, o vice dele do PSDB. O vice dele do PSDB. Então, nós temos que entender, e isso nós também temos que começar a falar, que tem gente boa em todos os partidos. O PSDB deu bases para aquilo que foi sucesso no governo do PT. Sim, até porque o PSDB também não é bobo, não queria fazer a oposição raivosa do governo, que era muito bom. Né? E aí essa questão do Zeca que você fala é perfeita, porque ele foi um governador, primeiro que ele foi o melhor governador que o Estado já teve. O primeiro mandato do Zeca é inigualável. Pegou com folha atrasada do Wilson, colocou em dia. A questão do funcionarismo público, ele equiparou salário, aparelhou, aumentou o salário de todas as categorias. Você pega a segurança pública, um delegado de polícia ganhava 3 mil quando o Zeca assumiu. Quando ele saiu, ganhava 20. Então você vê, o Zeca avançou em todos os sentidos, andou para o interior, apesar de que o Pedro Ocean já tinha feito muita coisa no interior, o Zeca também fez, não só na questão de obra, mas na questão de movimento humano. Esse assentamento que ele fez ali em Ponta Porã e Itamaraty é um modelo para o mundo. Por que a esquerda não conseguiu fazer isso depois? Porque nós temos um problema. Tombo em tudo quanto é eleição. Não temos nenhum prefeito agora. Não temos nenhum. Porque nós não sabemos, e aí é um erro nosso, não só agregar, mas como também nos apropriar daquilo que era do nosso governo. Porque às vezes, que você fala do regional, é verdade, o Lula era o presidente, o governador era o André, 90% dos recursos das obras que o André fez eram do governo federal, a contrapartida do Estado era 10%. O André capitalizou tudo para ele. E não foi só dele. Muito pelo contrário, é do nosso governo, da bancada federal que ajudou, dos deputados federais, a maioria do PT na época, do nosso campo. Né? Então, nós temos que aprender também, e vamos aprender na dor agora, porque nós estamos... viemos de uma eleição que a gente foi derrotado, amplamente derrotado, eu fui um exemplo aqui, mas nós vamos ter que saber nos reinventar para a gente, na base do diálogo, da conversa, mostrar o que nós podemos fazer, que já fizemos, para de repente ter uma oportunidade de governar novamente o Estado. O Zeca vem aí, mandato tudo indica senador, ver quem que sai do nosso campo aqui, e para terminar, que nem você, para encerrar na questão do Lula, da questão que você falou que ele não é candidato. No fantástico mundo de Marcelo Heitor, e o Lula hoje, vítima da perseguição diuturna que ele está passando, da mídia, principalmente do judiciário nosso, que fazendo papel de partido político, aí, enfim, não conseguindo provar nada e condenando mesmo assim. O Lula hoje não tem a menor condição de não falar que é candidato. Está fazendo a caravana no Nordeste, um sucesso, voltou. A força do que está sustentando a força dele. Mas eu, dele, de todo no meu sonho, assim, seria o Lula, no ano que vem, conseguir provar da sua inocência,
Até agora tem provado, né? Não sei como vai ser no futuro das investigações. É engraçado que a gente tem que inverter. Né? Parece que ele é acusado. O ônus da prova cabe a quem acusa, né? É uma base do direito. Quando você faz faculdade de direito, eu fiz alguns semestres, o ônus da prova cabe a quem acusa. Né? E provada a inocência do Lula, eu acho, no meu sonho mais ilusório, assim, que ele abriria a mão da candidatura, chamaria o Ciro Gomes, nosso campo, e tentaria construir uma candidatura, sendo o Ciro candidato e o Lula ali por trás, regendo tudo isso, como foi com a Dilma, porque ele é o maior presidente que o Brasil já teve, é o maior líder popular que o Brasil e o mundo já viu. Não vai ter outro Lula, mas eu acho que a contribuição que ele deu e que ele já deu. Eu acho que nesse momento, inclusive por conta dessas questões do ódio cada vez mais aflorado, né? Eu acho que ele poderia, limpo, restabelecido, vai fazer as palestras dele, ganhar mais 10, 12 milhões aí que o Moro confiscou, daí a pouco ele tem que devolver, né? E tentar construir uma outra candidatura do nosso campo. Eu acho, na minha ilusão, isso. Agora, se o Lula for candidato, mesmo tendo uma vontade muito grande de votar no Ciro Gomes, o Lula sendo candidato, eu não tem como, eu ficaria com o Lula, né? Mas não é impossível, e é uma coisa que também você espera e luta, que a esquerda volte a ter uma liderança agregadora, né? Com certeza. Que é o que o Lula porque é isso. É que o Lula ele é muito grande. O Zeca é ainda, né? Mas é que o Zeca... Eu digo assim, naquele momento ele trouxe uma força. Sim, ele conseguiu, não foi só ele, né? Como, né? Ele ainda tá, até porque foi eleito pela primeira vez governador. E o Zeca tem um papel importante no sucesso do governo do Lula, porque o Zeca foi governador antes do Lula ser presidente. Sim. E muitas das ações que o Lula adotou depois no governo federal começaram aqui, orçamento participativo. Lembra que o Zeca reunia cada X tempo o pessoal para decidir o que fazer com o dinheiro, né? A cesta dele aqui, que depois virou o Bolsa Família, né? Enfim, várias coisas que ele fez que o Lula incorporou lá. Minha mãe também foi prefeita pelo PT, em Porto Murtinho, a primeira prefeita eleita pelo PT aqui no estado, junto com a Dorcelina, que depois foi assassinada. Então, o governo ele foi se fazendo, as lideranças foram surgindo e personificou, lógico, o nosso líder maior. E é isso que a gente tem que entender. O Lula traz nele tudo isso, mas a esquerda tem, e já passou da hora, de formar outras lideranças. Embora eu veja no Ciro, veja no Flávio Dino, veja na Jandira Fegali, que é a minha deputada federal, na própria Vanessa, na Gleice. Nós temos lideranças aí pelos estados, né? Mas é que o Lula é uma coisa fora da curva total, então não tem como... E você tem algum sonho de sair para deputado federal ou para deputado estadual? Olha, sonho... Você deve viver aquela obrigação de ano que vem ter que sair candidato, porque pela coisa como estava, você já se revelou, já apareceu, já tomou a primeira porrada. Primeira pancada, é verdade. Sonho eu tenho, assim, eu gosto, né? Primeiro é porque eu gosto, eu leio isso, eu pratico isso, eu tento me reciclar, inclusive, né? E eu não sei se serei candidato na próxima eleição, mas serei no futuro candidato de novo. Eu, quando vou para Brasília lá acompanhar o Zeca e o Wander, eu fico extasiado, eu vejo aquilo, eu assisto em casa, meu pai e meu irmão, eles ficam loucos. Quando tem essas votações, eu vou chegar em casa agora, vou ver lá tal do Distritão, eu fico até meia-noite assistindo, maravilhado.